mais desdobramentos das tarifas, mais tarifas a outros países, cenário macro e muito mais. Agora, aqui no nosso Morning Call, 14/7/2025. Boa semana a todos. Muito bom dia a todos por aqui, Max Braga. Vamos lá, as nossas informações semanais para começar o dia bem informado, claro, fazer bons negócios. Vamos começando então pelo cenário macro, tem alguns dados interessantes para passar para vocês. Por exemplo, na parte do Reino Unido, os dados de maio indicaram uma desaceleração na atividade econômica. O PIB mensal por lá recuou 0,1%, contrariou inclusive expectativas que era de crescimento de 0,1%, isso o PIB mensal, ok? E na variação anual também desacelerou, de 1,1 para 0,7%. Então, queda no PIB, também no resultado em 12 meses, isso para o Reino Unido. A produção industrial, inclusive por lá, também vem sofrendo, como a gente já viu em outros países, em outras geografias, queda de 0,9% agora na margem, né, no mês, e 0,3% na comparação anual. Então, dificuldades para o setor industrial também no Reino Unido, isso também ficou abaixo das projeções, ok? Por lá, o que teve de boa notícia foi o índice de serviços, que subiu 0,4%, mas ainda foi menor do que o observado anteriormente, que foi de 0,6%. Vamos então para a França, ali ainda perto ali do bloco, né? A inflação no consumidor, ao consumidor, acelerou em junho por lá. O índice de preços ao consumidor subiu 0,4 na comparação mensal, reverteu a queda, inclusive, que tinha sido registrada na última verificação. E na base anual também o índice por lá saltou de 0,7 para 1%, também superando projeções, tá? México, a gente vai falar mais de México quando chegar na parte das tarifas. A produção industrial do México teve um desempenho melhor do que o esperado em maio. Foi uma alta de 0,6%, então, ok, né? Bem melhor do que a retração do mês passado de 0,8%. E ambas as leituras, né, da mensal e anual superaram as estimativas. Foi algo interessante. Indicaram uma queda de 0,1 e de 1,9, respectivamente. Esses dados sinalizam uma recuperação gradual na atividade econômica daquele país. E chegando então ao nosso Brasil brasileiro, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,1%, quase no 0 a 0 em maio, mantendo então a trajetória de alta, né, na parte de serviços, embora com sinais de moderação. Na comparação anual, o setor avançou 3,6% e acumula crescimento de 3% em 12 meses. Os serviços prestados às famílias aumentaram 0,6% nesse mês e registram uma alta de 2,1% na base anual. Então, assim, o segmento de transportes, isso fechado, né? A parte ali de serviços às famílias. Já na parte de transporte, serviços auxiliares aos transportes também e correio, houve uma queda de 0,3% na margem, mas ainda mantendo uma expansão de 3,2% na comparação anual, tá? Mercados acionários, então, vamos direto para os mercados acionários, depois a gente já vai falar das novas tarifas. Esse Trump, viu, tá causando nos mercados. Mercados acionários, então, da sexta-feira, lá pelos Estados Unidos, encerraram o pregão de queda. Dow Jones recuou 0,63, S&P 500 caiu 0,33 e a Nasdaq caiu 0,22. Aqui no Brasil, o dia foi um pouco mais amargo na sexta-feira. O Ibovespa, o nosso querido Ibovespa, recuou 0,41, fechando aos 137,187 pontos. Tá? E os destaques de alta ficaram com o Petro Recôncavo, subiu 3,51
e MRV Engenharia subiu 3,05. Quem caiu mais na sexta-feira foram Udix, empresa de educação, 7,40, e BRF, que ainda não anunciou ali a sua fusão com o grupo Marfrig, adiou mais uma vez, 4,35, tá? Bom, falando um pouquinho então do que temos aqui em relação às tarifas, né? E algumas outras notícias sobre as nossas tarifas. Estou lendo aqui nos outros alfarrapos meus aqui, notícias que devem impactar aqui o mercado, né? A gente deve entender o que está acontecendo. Nesse domingo, então, ontem, reuniram-se presidente Lula para tratar do tema no Palácio do Alvorada. Participaram os ministros Haddad, Gleisi, Carlos Fávaro, Sidônio Palmeira, além do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para tratar do tema sobre a tarifação. Até agora, nada de negociação, tá? E sim em fazer a lei ali de reciprocidade, etc, etc, a pior forma possível. Mas também, né, um economista famoso, Roberto Dumas, né, professor do INSPER, ao Estadão, estimou que se os 50% de tarifas forem aplicados de fato, vão recair sobre a balança comercial do Brasil, tirando do nosso PIB no mínimo 0,30 pontos percentuais no cálculo de 12 meses, tá? Nesse cálculo, inclusive, ele não considerou os impactos diretos de uma possível depreciação cambial, que o que deve ocorrer, inclusive, tá? Com a entrada menor de dólares em desvalorização, por conta da desvalorização do real, tá? Esses desdobramentos também seriam, então, impactantes na decisão de juros, mantendo, então, os nossos juros por aqui mais elevados durante mais tempo. E aí também, né, novas cartas do Trump, México e União Europeia que negociavam com Trump, pelo visto as negociações não avançaram do jeito que se pretendia, receberam cartas no sábado com tarifa de 30%. Os Estados Unidos são destino de 80% dos produtos mexicanos exportados. As tarifas ao México, a maior fonte de importações para os Estados Unidos e a União Europeia, marcaram uma potencial guerra comercial iniciada por Trump em abril. O anúncio causou surpresa. Para mim, não causou surpresa. Mas, enfim. Também aqui, para complementar, os negociadores europeus haviam já assimilado uma tarifa de 10%. Então, agora terão que lidar com essas novas tarifas. É claro, a gente vê toda essa agitação no mercado econômico, nas bolsas, nos mercados de juros, etc. Mas a contento, né? Isso deve se arrefecer, as negociações devem acontecer com os países que forem mais competentes ali na política monetária, né? Na política tarifária e negociações, etc. Enfim, as coisas tendem a se acalmar. Bom, vamos passar rapidamente aqui pela renda fixa, só para terminar. Os treasuries, então, na sexta-feira ficaram com o dia foi de alta, né, um movimento de alta. O de 10 anos subiu para 4,43, bastante. O de 2 anos já está de novo nos 3,90, quase encostando nos 4. Aqui, tá, na nossa B3, a renda fixa na sexta-feira também foi um dia de leve alta, reverteu parte dos ganhos, né, mais intensos observados ao redor da semana, que a gente já teve a semana passada de bastante alta. A princípio, o mercado reagiu com mais alta de juros em relação aos anúncios das tarifas do Trump de 50% ao Brasil, tudo mais, mas depois foi arrefecendo isso e ficou um pouco menos pesado, né? Então, acho que era isso para o dia de hoje.
Bons negócios a todos, né? Dê uma pausada aqui, uma respirada funda, para falar para vocês se inscreverem no canal, compartilharem essas informações com os seus amigos e, claro, sempre deixando para vocês aqui o meu muito obrigado às pessoas que estão chegando no canal. Esse canal ele foi criado a partir de uma iniciativa para trazer mais informações apenas para os meus próprios clientes. E hoje a gente já está ali alcançando quase 600 pessoas aqui comigo. Eu sei que é inexpressível para o YouTube né, como canal, mas para mim já é uma satisfação atingir todos vocês. Espero poder aumentar esses números com a ajuda de todos, tá bom? Um forte abraço a todos, boa semana. Vem chegando a Expert XP, hein? Vou estar lá. Vou gravar bastante conteúdo para vocês por lá, tá bom? Um forte abraço a todos, bons negócios, boa semana. Tchau.